a área de comunicação interna é responsabilizada por esse item crítico na pesquisa de clima, mas na interpretação nós vamos ver que a percepção do colaborador era em relação principalmente a postura do gestor em relação ao processo de comunicação. Então, o que eles sentiam, a crítica maior em relação à comunicação, era a postura do gestor de não ser um comunicador e não aparentar não ter conhecimento das informações da companhia e principalmente não dar abertura para uma troca, para um diálogo. E aí a gente viu o contraponto de como realmente isso era crítico. E na pesquisa aí, especificamente de comunicação interna, a percepção dos colaboradores em relação à comunicação interna, até a percepção não era de falta de informação, pelo contrário, era de excesso de informação. Então, os nossos colaboradores julgavam que tinha muita informação na companhia, só que informações irrelevantes. Eles achavam um absurdo a quantidade de informações e achavam que o principal, que era o que eles tinham interesse em saber, não era passado. Então a gente olhou esses dois cenários, então a gente precisa ter informações relevantes e quem tem que ter essa informação relevante e fazer a comunicação com a equipe é o gestor. Então, o ponto principal de construção da nossa estratégia foi o empoderamento do gestor como principal canal de comunicação. Algo que remete aqui no seu narrativo. Você compartilhou, eu acredito que tinha. Tá? E aí a gente vai aqui entender agora um pouquinho por quê. Vou pedir para o Tércio passar aqui em diante, que a gente vai falar um pouquinho então do que eu acredito que são os princípios de uma narrativa. Tá? E dentro de tudo que eu já pesquisei, já estudei a respeito de narrativa, eu cheguei em 5 princípios que eu acredito que são fundamentais. E aí eu queria até que vocês trocassem um pouco comigo aqui, eu vou trazer aqui um exemplo do cinema, porque no fim das contas eu sou muito apaixonado por cinema, mas também do que a Fabiane trouxe, se vocês enxergaram algum desses princípios nessa fala curta dela aqui. O primeiro deles é a empatia. A empatia, ela hoje em dia está se falando muito de empatia na comunicação. Né? Então, se a gente está falando de ter uma narrativa que seja verdadeira, o princípio da empatia ele é fundamental. Né? E a empatia, trazendo para o cinema, ela acontece como? A partir do momento que a gente enxerga num protagonista de uma história alguém com quem a gente se identifica, com quem eu penso, nossa, eu acho que eu entendo o que ele faz, eu sinto um pouco junto com ele aquilo que ele está passando. Quando a gente fica tenso, né, assistindo aquele filme, né, tenso pelo que vai acontecer, ou a gente se emociona com aquela cena, é porque a gente ali se enxergou, certo? A gente, no fim das contas, no filme a gente não está torcendo por aquele outra pessoa, aquele personagem fictício, que no fim das contas a gente sabe que se trata de uma ficção, a gente sabe que tudo aquilo foi construído, tem um roteiro, né? Seja um filme, seja uma peça de teatro, mas a gente se conecta com aquilo que está acontecendo ali, a gente se enxerga naquela situação e aí começa a se estabelecer uma empatia. E a empatia, ela precisa partir principalmente do protagonista dessa história, né? Quando a gente fala de um filme, a gente está falando sempre de alguém. Quando a gente fala de uma narrativa, a gente está falando sempre de alguém. Né? A Fabiane falou de alguém, falou dela. Ela se colocou aqui como protagonista dessa narrativa. Tem evento, vamos conversar com eles, vamos levar tudo para eles. O médico foi o primeiro a saber, a gente tem alguns canais de comunicação com ele, mas o principal é o canal online, é onde eles têm um acesso, a gente tem controle sobre isso, então todos veem isso, eles leem todos os materiais que a gente manda, não são os 100%, mas a maioria lê, a gente tem esse controle, a gente tem, olha, 8.500 corredores foram impactados, mais de 4.300 médicos foram impactados, tudo pelo meio digital. A ideia era assim, como a gente vai trabalhar então a comunicação com o público, o médico cooperado e colaborador. Em 2010, a Telefônica adquiriu a Vivo e mais recentemente, em 2015, a Telefônica adquiriu a GVT. Millennials e qual é a geração que é caracterizada como millennials? Se são pessoas que são de 18 a 24 anos, 18 a 34 anos, os nascidos em 1980, nascidos em 1960, então existem várias definições. Vou passar um pouco do conceito do que a gente considera no Google, até por uma questão
muito mais organizacional de como a gente vai se comunicar com essas pessoas. Então, por ser uma empresa americana, as coisas são muito mais organizadas, não só do lado de comunicação, mas do lado também de métricas. E a gente também fez questão em organizar como a gente caracteriza hoje a nossa geração. Vou explicar para quem nunca viu um call assim. A gente põe aquela estrela do call em mute. Enquanto isso, a gente faz uma outra coisa. De repente alguém fala, porque a primeira, e aí eu faço, desculpa gente, picotou, você pode repetir a pergunta? Aí eu entro nessa parte, eu coloco o mute e coloco. Tô nem aí para esse bando de gente que tá tomando meu tempo. Escuta seletiva. Escuta seletiva é bem legal, porque a gente pensa só a parte que a gente quer. O resto a gente dispensa. A gente dispensa. Continua, por favor. Então, a dica que eu deixo é olhar bem a previsão do tempo, porque se o tempo estiver bem limpo, tu consegue ver até o litoral lá do Rio Grande do Sul e divisa de Santa Catarina, e é maravilhoso. E se o tempo estiver bem limpo e tiver de sol, toma muito cuidado. Ah, legal. Passa protetor solar. Bom, protetor solar. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um cliente que se chama Johnson & Johnson. O melhor protetor solar que tem é o Sundown. Se você for de novo para o Canyon, você vai usar Sundown. Você não vai usar outra marca, tá? E vai pedir o Sundown de 50. E o spray, que é bem legal. Tem um sai com água. É bem bacana. Você faz o que eu estou te falando, tá bom? Continua. Então, passa protetor solar, porque mesmo que o tempo esteja meio nublado, como é muito alto, o massa é muito grande. Onde você verifica? Na internet. Em que site? No Clima Tempo. Ah, não. Não? Weather Channel. Weather Channel. Weather Channel é o melhor. Isto é o que nós fazemos. Estamos muito atentos no que o outro fala, mas o marco de referência é nosso. Quando nós não falamos para o outro, não aconselhamos o outro, nós estamos fazendo por dentro um julgamento do que o outro está falando. Nós estamos terminando as frases dele. Nós estamos apressando a conversa dele, porque nós achamos que sabemos aonde ele vai chegar. Nós desfrutamos de telepatia, conversas mentais. Nós derivamos a conversa do outro por uma autobiografia. Nós julgamos, que é uma bobagem, com tanta praia no Brasil, a mulher vai um canyon. Dá licença.